Olá, eu sou a Cristiana, advogada de divórcio, e acredito que vive melhor quem conhece os seus deveres e direitos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, que são os pactos antinupciais, os contratos pré-nupciais. E para ilustrar aqui o nosso vídeo, eu vou trazer alguns casos do direito internacional, de casais famosos, celebridades, que vivenciaram isso e cujos desfechos aí deram o que falar. Então, pessoal, nos Estados Unidos e em outros países, é muito comum a elaboração dos pactos antinupciais. Aqui no Brasil, existe uma resistência muito grande, por diversas razões, como, por exemplo, o preconceito de que esse documento indica que a relação vai acabar, como também aquele estigma de que se eu fizer o pacto antinupcial, o meu relacionamento não é sólido o suficiente, o que as pessoas afinal vão pensar. E isso tudo acaba fazendo com que os pactos antinupciais sejam raros ainda aqui no Brasil, embora eles venham crescendo muito. O IBGE apurou em 2020 que 90% dos divórcios ainda finalizam com o regime da comunhão parcial de bens, o que significa que não há um número muito significativo de pactos antinupciais sendo lavrados, porque na inexistência de pacto antinupcial, o regime que se aplica é o da comunhão parcial, aquele que dispõe que o que era meu permanece sendo meu, o que era dele, do meu parceiro, companheiro, permanece sendo dele, e que só comunica aquilo que for adquirido na constância. Isso não é obrigatório. Há diversos regimes de bens aqui no Brasil e se pode criar vários regimes de bens, inclusive tratar de cláusulas não patrimoniais. Então, vamos lá, voltando aqui ao direito internacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum. Os casais falam sobre isso com mais naturalidade. E é muito importante também destacar que lá é necessário que um advogado especializado em direito de família acompanhe este casal. Cada um pode constituir o seu advogado ou podem se valer do mesmo profissional, o que gera muito mais segurança àquele instrumento, diminuindo as chances de que a validade dele seja questionada depois nas cortes. Então, vamos começar com um caso conhecido aí por muitos de vocês, com certeza. Um casal que certamente todos vocês conhecem é a Jennifer Lopez e o Ben Affleck. Este casal noivou em 2002, cancelou seu primeiro casamento em 2003, para o sofrimento de muitos fãs naquela época. Voltaram a se relacionar em 2021 e, recentemente, em 2022, se casaram. Porém, eles estipularam uma cláusula bastante curiosa no seu pacto pré-nupcial. Vejam, a cláusula prevê que eles possuam pelo menos 4 relações sexuais por semana. Isto deu o que falar, pessoal, na época, e certamente muitos casais aí passaram a cogitar possivelmente uma cláusula como essa ou semelhante, não é verdade? Outro casal queridinho aí mundialmente é o Michael Douglas e a Catherine Zeta-Jones. Este casal ficou por meses discutindo o que estaria no seu pacto antinupcial, no seu contrato pré-conjugal. É sabido que cada um constituiu uma equipe de advogados especializados de direito de família, enquanto eles permaneciam tendo seu relacionamento, seus momentos de romance, seus momentos de casal. Ou seja, delegaram isso para os seus advogados especialistas que debatiam aquilo que faria mais sentido para este casal. Vejam a maturidade. Eles conseguiram separar aquilo que diz respeito à vida patrimonial deles, aquilo que aconteceria numa eventual hipótese de divórcio, o que não aconteceu, da relação deles em si. Isso é raríssimo, pessoal. Eu, enquanto advogada de direito de família, atuante há 16 anos, vi pouquíssimos casos em que o casal conseguiu manter o seu romance, manter aquele relacionamento de uma forma muito bacana e saudável, enquanto discutiam as suas questões patrimoniais. O ator Michael Douglas já havia experienciado um divórcio e teve que pagar uma banana de 40 milhões de dólares para a ex-mulher. Com receio de passar por uma situação semelhante, sentou com a Catherine e propôs, então, essas cláusulas patrimoniais, que na eventual hipótese de divórcio, o patrimônio deles ficaria preservado, ou seja, não teriam que partilhar. Catherine, com receio de que o divórcio efetivamente viesse a ocorrer, ajustou
porque no caso de separação, ele teria que pagar a ela 3 milhões de dólares por cada ano junto. Em contrapartida, se ela o traísse, ele teria um bônus de 5 milhões de dólares. Vejam só que peculiar. Quero saber de vocês nos comentários se vocês teriam aí a coragem de estipular uma cláusula dessa. Pensando se lá na frente, numa eventual hipótese de divórcio, haveria a obrigatoriedade de um pagar ao outro uma quantia considerável por cada ano de relacionamento. Outro casal que trouxe aí cláusulas bastante interessantes e diferentes no seu pacto antinupcial foi Mark Zuckerberg e Priscilla Chan. Eles teriam conversado muito antes do casamento e a Priscilla teria reclamado que, por Mark ser workaholic, ela não estaria satisfeita que o relacionamento não tivesse momentos de lazer, momentos a dois, e pediu que uma cláusula ali contivesse a obrigação de que Mark dedique pelo menos 100 horas por semana ao relacionamento. 100 horas por semana de momentos de qualidade conjugal. Isso foi muito importante na época para ela e foi então abraçado pelo pacto antinupcial. Mark, em contrapartida, pediu a Priscilla que todas as ações acionárias dele no Facebook, estimadas em cerca de 19 bilhões de dólares, não fossem divididas na eventual hipótese de divórcio. Então, este casal aí também foi um casal que trabalhou de forma bastante madura no seu contrato pré-conjugal e pôde então se casar sem amarras, sem angústias, porque tudo já teria sido discutido antes. Um contrato antinupcial certamente muito discreto, mas que veio à tona e a mídia então trouxe algumas informações, foi o da Kate Middleton e do príncipe William. Depois de tudo que a rainha Elizabeth teria sofrido com o término do relacionamento de Charles e Diana, ela teria obrigado o casal a elaborar um pacto antinupcial. E esse documento foi o primeiro de toda a família real britânica em milhares de anos. Através deste documento, em caso de divórcio, as coisas para Kate não ficam muito confortáveis. Ela perderia imediatamente o trono, a casa, o título de duquesa e, pessoal, a guarda dos filhos, não podendo nem mesmo falar com a mídia para levar a sua versão sobre o término para conhecimento do público. Agora, imaginem o que a Kate não passaria se realmente perdesse a guarda dos filhos. Eles têm 3 filhos menores e sabe-se que a Kate é uma mãe muito presente e muito zelosa. No Brasil, uma cláusula dessa seria certamente bastante discutida, porque os tribunais aqui analisam, sobretudo, o vínculo que cada genitor possui com os filhos. É muito comum a guarda compartilhada, mas, pessoal, isso não é algo que possa ser discutido num pacto antinupcial. Vai depender ali do caso concreto, dos vínculos e de como aquela relação familiar é vivenciada. Falando em filhos, uma cláusula do pacto antinupcial de Justin Timberlake e da Jessica Biel previa que eles somente teriam filhos se a Jessica se sentisse confortável em dar esse passo no relacionamento, porque ela era muito insegura com as aventuras amorosas do Justin. E somente se o relacionamento atingisse uma durabilidade, ela então estaria disponível e disposta a falar sobre filhos. Como vocês sabem, esse relacionamento terminou, não houve o nascimento de filhos e Justin ainda teve que pagar para ela 500 mil dólares, porque houve aí a traição por parte dele. E outra cláusula dispunha que, se houvesse traição, ele teria que indenizá-la com este valor. Nós vimos aqui nesse vídeo 3 cláusulas que são bastante controversas e bastante raras aqui no Brasil, mas que são utilizadas já com certa naturalidade pelas celebridades internacionais, ao que parece. E eu, enquanto advogada de família, digo para vocês de forma segura que é muito raro nós vermos aí casais tratando de cláusulas do seu contrato de casamento, do seu contrato pré-nupcial, de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa, de uma forma, de novo, natural. Tivemos aí 3 cláusulas, como eu falei, que são bastante diferentes, como, por exemplo, a estipulação de um número de relações sexuais que deve ser observada pelo casal,
a periodicidade disso, o pagamento de indenização por ruptura do casamento decorrente de traição e também algumas premissas para a estipulação da guarda, como no caso da Kate Middleton e do príncipe William, que dispuseram que a guarda seria unilateral do pai se o casal vier a se separar. Digo para vocês, aqui no Brasil, essas cláusulas, embora raras, elas podem ser sim observadas pelo Poder Judiciário, com exceção daquela cláusula que fala da guarda dos filhos, porque esse tema que eu vou tratar futuramente é muito mais sensível e outras questões devem ser analisadas aí para estipulação da guarda. Mas pagamento de indenizações por situações que aconteçam ao longo do relacionamento, estipulação de cláusulas que tratem da rotina doméstica do casal, como por exemplo, religião dos filhos, quem vai assumir obrigações como idas ao supermercado, levar e buscar crianças em caronas escolares, como, por exemplo, quem vai assumir a maior parte das obrigações dentro de casa. Estes temas aí são vistos com muito mais frequência na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos e muito pouco ainda aqui no Brasil. Se vocês acharam que esse vídeo tem utilidade, eu cumpri o meu papel aqui de disseminar informações e de trazer aí algumas reflexões para vocês. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acreditam que podem ajudar também a pensar um pouquinho sobre as suas cláusulas conjugais.